Gênesis 10, a gente vê as divisões geográficas e a genealogia de Noé após o dilúvio. E foram originados ao todo 70 nações, sendo 14 de Jafé, que migraram para o Oeste, Europa e Ásia, Itália, Sul, Espanha, etc. 30 nações de Cã, que foram para o Sul e Sudeste, egípcios, babilônicos e cananeus, que são os inimigos dos israelitas, né? E 6 nações de Sem, que foram para o sul, sudeste, e é a linhagem eleita por Deus, que são os ancestrais de Éber. E alguns estudos também dizem que essa palavra que originou hebreus, que são os herdeiros da bênção de Deus sobre Sem. E na linhagem de Cã, que são os inimigos de Deus, também é citado o rei Nimrod, que ele é originado também da Assíria e da Babilônia, que foram 2 povos que conquistaram Israel. O reino do norte, que foi o cativeiro assírio, e o reino do sul, que foi o cativeiro babilônico, que esteve sob a liderança do rei Nabucodonosor. E no capítulo 11 vai dizer como ocorreu as divisões e a dispersão da raça humana. Ele nos conta sobre a construção da Torre de Babel e a confusão de língua, originando também mais uma vez o castigo de Deus por causa da desobediência do homem. O povo mais uma vez contrariou a ordem de Deus e decidiram se unificar no Oriente e começaram a edificar uma planície de Siná, que posteriormente seria a Babilônia. E também uma torre cujo o topo tocasse o céu e desafiando o próprio Deus. Eles queriam evitar que a humanidade se espalhasse pela terra, desobedecendo o mandamento de Deus, além do pecado da soberba, né, que os homens queriam ser celebrados e famosos. E alguns estudos dizem que Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod, e esse nome significa confundir. Para os babilônicos significa portão dos deuses. E aí essa soberba ela é esmagada pelo juízo de Deus. E essa atitude deles mostra quão tamanha era a materialização e a falta de confiança na promessa de Deus em povoar a terra. Eles não acreditavam que não teria mais dilúvio, conforme Deus tinha prometido. E aí mais pra frente vai dizer que Deus desce até a cidade para investigar antes de castigá-los. E isso nos mostra que o próprio Deus faz uma investigação antes do julgamento iminente. E é por isso que o castigo de Deus nunca é injusto. Ele derrama o seu juízo com base na verdade para punir a desobediência do homem. E olha aqui o que diz em Gênesis 11:6. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Isso mostra só que a ambição do homem não respeitava mais os limites e os planos e projetos de Deus para com a humanidade. E no final do capítulo, ele vai dizer sobre a linhagem eleita de Sem, onde começa, né, o desenvolvimento da linhagem messiânica e a introdução à história de Abraão, onde os próximos capítulos têm mais foco na família de Abraão. E em Gênesis 12, a gente vai ver sobre a história do chamado de Deus para com Abraão, que é o patriarca de Israel. Israel é o povo da aliança, né, que Deus tinha estabelecido. A promessa que Deus havia feito a Abraão ocorreu quando ele ainda estava vivendo na terra da sua família, que era onde se tinha também muita idolatria, que era na terra de Ur dos Caldeus. E está lá em Gênesis 15:7, que diz assim: Diz-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdade. Então Deus promete abençoar e fazer dele uma grande nação, onde ele teria muita frutificação e domínio sobre aquela terra, ele e toda a sua descendência. E logo no início do capítulo 12, Deus fala para Abraão: te engrandecerei o nome. Isso só mostra o relacionamento pessoal que Deus tinha com Abraão e com toda a sua descendência. E totalmente diferente dos construtores da Torre de Babel, Abraão foi totalmente dependente de Deus, pela plenitude no nome de Jesus. E é assim que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus promete a Abraão dar aquela terra como posse, mas primeiro o seu povo seriam escravizados e depois serviriam a Deus naquela terra. Em Atos 7:2 diz assim: E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Versículo 5. Não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e maltratariam por 400 anos, e eu o julgaria a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão nesse lugar. E Abraão obedece à voz de Deus pela fé. Eles não procuraram glória na terra, nem sentiram saudade de onde saíram, pois o que eles desejavam era a terra celestial. E olha que lindo o que diz em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Versículo 16.
mas agora desejam o melhor, isto é, a terra celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E essa promessa que Deus fez mostra que Deus seria um grande adversário para quem se levantasse contra Abraão e sua semente. E isso também traz uma referência ao plano de salvação, porque quem crê em Deus pela fé se torna justo. Gálatas 3:6. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi lhe imputado como justiça. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. E no 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, o justo viverá pela fé. E para concluir, no 16 diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz que há posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua prosperidade, que é Cristo. E aqui ele só confirma, que Jesus Cristo era descendente de Abraão. E a descendência seriam abençoadas e justificadas através da fé. Então a bênção de Abraão chegou por meio de Jesus Cristo, que nos deixou o Espírito Santo pela fé. Isso também se confirma em Gálatas 3:19, que diz assim: Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E no versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E depois que Deus fala com Abraão naquele lugar, aquele lugar é santificado, e mais uma vez Deus renova a sua promessa, e Abraão edifica um altar e consagra a Deus a terra prometida. E alguns estudos dizem que houveram alguns confrontos entre o povo de Israel e os cananeus na conquista da terra prometida, e Abraão partiu dali sem saber para onde ia, mas pela fé ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, e ele aguardou fielmente a cidade que tinha fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Hebreus 11:10.